Boa noite, gente rica. Que saudade que eu tava de gravar lives, gente. Já chega, já vai enviando essa live para todo mundo. Ai, que bom que já tá aqui. Maravilha, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Que maravilha. Já vai chamando todo mundo, gente. Tempão sem live, que saudade que eu tava de chegar aqui. E hoje a nossa live vai ser muito especial. Nós vamos contar um testemunho. Ano passado, eu e Salatiel fizemos a live A Lei da Atração, à luz da Bíblia, onde a gente explicou sobre essa lei. Se você não assistiu, tá aqui no Instagram, no IGTV e no YouTube também. Dá tempo de assistir depois. E quando a gente fez essa live, eu e Salatiel nem imaginávamos, né? O que que a gente, quando a gente faz algo, a gente nunca imagina. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que tá chegando. Já convida mais gente. A gente não imagina onde que vai alcançar e de que forma que Deus vai usar aquilo que nós fazemos. Então, quando eu estava para vir para cá, essa semana, Salatiel me ligou muito empolgada para contar que Luciana tinha procurado ela para contar um testemunho lindo que essa live hoje vai ser. Daqui a pouco eu vou chamar a Luciana para poder contar. E eu não acredito em coincidência. E eu falei, na mesma semana que eu tô indo para Eunápolis, Luciana procurou Salatiel, eu falei, gente, vamos fazer uma live para poder contar e divulgar isso, né? Salatiel falou, tem que fazer a live logo. Eu falei, vai ser essa semana logo, então, já que já tô indo para aí, porque Deus ele é muito lindo e ele é muito maravilhoso. Então, para quem não assistiu, eu vou fazer um resumo brevezinho, rapidinho aqui e já vou chamar a Luciana. Então, a lei da atração é uma lei que rege o universo, o mundo onde nós vivemos. E independente de você acreditar nela ou não, você está sujeito, ela está influenciando a sua vida hoje. E eu vou já convidar a Luciana para participar, porque a gente vai, ela vai contar como Deus usou a. Ei, Lu, boa noite! Boa noite. Ai, linda! A Luciana assistia a gente todas as lives, divulgava, compartilhava nos stories. Então, foi maravilhoso para mim quando o Salatiel me ligou para contar, né, o testemunho que ela contou. E eu fiquei muito maravilhada e muito emocionada. Então, pode preparar que hoje o choro é livre aqui, porque Verdade. foi muito lindo o que Deus fez na vida dela. E você poderia ter assistido qualquer vídeo, Deus poderia ter te trazido à memória qualquer pregação, qualquer coisa, mas me impactou muito, fez muita diferença. Eu já tô aqui, fiquei muito emocionada quando você contou, né, que você assistiu a live da Lei da Atração e a outra live, né, de Sim. como limpar o subconsciente. Então, eu já quero passar a palavra para você contar, né, que na live da Lei da Atração a gente falou como, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, como que a gente pratica, né, mudando o pensamento, mudando o sentimento e mudando as nossas ações. Então, conta aqui um pouquinho pra gente. Você teve Covid, né, um tempo, e Sim, você uai. precisou ser internada. E aí eu quero que você já comece falando quais eram os seus pensamentos, o que você estava tendo de sintoma, né? Como é que era o seu quadro clínico quando você foi internada e como estava o seu pensamento em relação ao que você estava passando. Eu tive Covid. Boa noite, né? Boa noite a É, todos. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa live que sempre assisti, adorei, né? Adoro participar. Mas hoje é um dia muito especial, né? Tá fazendo parte aqui com vocês dessa live. E assim, eu tive Covid, né? Os pensamentos que vinham na minha cabeça eram pensamentos de morte, né? Porque é o que a gente vê passando na TV, né? Ah, uhum. morreram tantos, né? E aí ficava aquele pensamento de morte na minha cabeça, né? Eu não conseguia pensar em outras coisas a não ser que eu iria morrer, né? E aí eu fiquei apavorada, né? Quando você descobre que você está com Covid,
é um processo, porque a Covid, ela mexe muito no seu psicológico, né? E Uhum. aí eu fiquei muito, apesar de ser evangélica, né, de crer em Deus, mas eu entrei ali em um momento de desespero, pois não sabia o que iria acontecer, porque cada corpo reage de uma forma, né? Verdade. E uma coisa, Salatiele, você chegou a comentar com o Sá que você estava sentindo muita falta de ar, né, quando você entrou no Sim, hospital, sua saturação baixou e que você só se via saindo do hospital no caixão. Era essa os pensamentos que vinham, as visualizações que você tinha quando você foi internado, não foi isso? sim. Quando eu cheguei no hospital, a minha saturação, ela chegou a 84, na verdade, né? Tava 93 no início, depois foi para 87 e logo quando eu fui internada chegou a 84. Para quem 84, não tá, gente, 85. o normal de saturação para uma pessoa jovem como Luciana é no mínimo 94. Então, 84 já é muito, muito baixo e a Muito, muito depender muito baixo. até para intubação. Sim, eu tava com muita, assim, falta de ar, né? Aquela coisa, assim, horrível, né? Não dá nem para explicar. A sensação é horrível. Então, eu cheguei muito mal, né? E aí, já tava com pneumonia, né? Já tava com febre, só que até então eu não sabia. Eu não tinha feito a tomografia ainda. E tava passando muito mal, muita falta de ar, e fui internada nesse dia. Entendi. E aí, Lu, me conta, aí já tinha o quê? 5 dias que você estava internada, não foi isso? Quando Deus te Sim, lembrou da hora, você já tinha 5 dias internada, sua saturação sim. estava se mantendo em 90%, não foi isso? A minha saturação ela não subia de forma alguma nos primeiros dias, né? Quando passou assim uns 2 dias, ela foi para 90, 91. E quando a enfermeira chegava no quarto, eu já ficava apreensiva, né? Poxa, essa saturação que não sobe, porque a todo momento, você vai precisar de oxigênio, você vai precisar, né? E aí ficava aquele momento de apreensão, era um momento de apreensão para mim. Toda vez que ia olhar a saturação, eu já ficava imaginando, meu Deus, o que vai acontecer? E aí, era sempre 92, 93, no máximo. E aí, eu estava muito preocupada com isso. Os exames também, né, o dedímero, a ferritina, deram, assim, super, né, descontrolado, bem alto, né, o valor de referência ali. Isso significa, você que sabe, né, isso significa um processo muito inflamatório no corpo e risco de morte, na verdade, né? Então, aí, esses exames também sempre alterados, a saturação muito baixa. E aí, eu mesmo fazendo, assim, fisioterapia, porque já tinha começado e tudo, fisioterapia respiratória, mesmo assim, ficava naquele cansaço, naquela falta de ar, e a saturação não subia. E aí foi no quinto dia de internação que você falou que você estava se sentindo muito mal, não foi? A falta de ar piorou. E pode contar, Sim. conta tudo. Você Olha, teve a visão, nesse conta dia, a sua experiência. A live aqui olha sim, para você contar tudo mesmo, não fique tudo bem. acanhada. Olha lá, teve um dia no hospital que eu passei muito mal mesmo. Assim, estava já, né, naquele processo muito difícil ali, apreensivo, né? Você tá com Covid e tal, sozinha, não podia receber visita de ninguém, da minha família, nada. Então, estava assim num processo muito de apreensão. E aí, teve uma noite que eu passei muito mal mesmo, muita falta de ar. Eu pensei que eu iria morrer aquele dia ali, né? E aí, eu tive um sonho, assim, também muito estranho. Na verdade, não era nem um sonho. Senti uma presença ruim naquele quarto, que Uhum. entrava. E aí, na madrugada, assim, tipo meia-noite, quando eu acordei, eu olhei no celular, era meia-noite em ponto. E aí, eu acordei e fui fazer uma oração, né? Fui orar. E ali eu fiquei, meu Deus, eu vou morrer. Sabe aquela coisa, né? Eu não vou ver meus filhos. Nossa, como é que vai ser? Passava um filme na minha cabeça. E aí Deus me fez lembrar, né, daquela live que você e Sá tinha feito sobre chamar a existência, né, a lei da atração. E aí eu passei a noite ali assistindo aquela live, né, assim, comecei a assistir à noite, eu não dormi, né, não dormi, não consegui dormir, fiquei a noite toda acordada. E aí eu comecei a assistir e comecei a determinar, né, eu tava com muita fé. Depois dessa live, né, eu comecei a entender que tudo é pela palavra.
né? Quando lá em Gênesis mesmo, no início, né? Deus falou, haja luz. E, né, aconteceu. Então, assim, eu comecei a determinar a minha cura, comecei a determinar principalmente a minha saturação, que é o que deixava mais apreensiva, com muito medo, né? Da minha saturação cair novamente muito e eu ter que ser entubada. E aí eu fui orando, fui pedindo a Deus, fui determinando, fui chamando a existência. E aí, quando foi no outro dia, sempre a enfermeira vinha logo cedinho, né? E aí ela olhou, na verdade, nesse dia quem veio foi o médico. E aí ele olhou a minha saturação, e a minha saturação estava 95, né? Para a Que glória de Deus. bênção. Né? Nunca tinha Glória a chegado a Deus. 95. E desse dia para cá, né, nunca mais foi para 91, 92 e tal. Sempre 95, 96. E o dia que eu saí do hospital estava 98 e bateu até 99. Então foi assim, uma benção, sabe? Porque só quem sabe, só quem vive esse processo de Covid, né? Os meus pulmões depois, o médico pediu vários exames, tomografia, e deu 35% do meu pulmão comprometido, né? Então, os dois pulmões já estavam bem, assim, comprometidos, né? E aí, eu, graças a Deus, né, consegui me erguer com a fé ali, né, sobrenatural, chamar a existência mesmo aquilo que não existia e conseguir vencer essa doença ali, né, conseguir sair do hospital. Comecei a visualizar, na verdade, né, visualizar a minha saída. Comecei a chamar a existência, comecei a ouvir, né, louvores, agradecendo a Deus já pela minha cura, né, já imaginando estar na minha casa de volta com minha família, e foi assim um momento muito bonito, de muita alegria. Fiquei muito feliz naquele dia. Que maravilha, Lu. Eu vou só falar do passo a passo para quem está aqui entender exatamente o que a Luciana fez. O que ela me contou, e eu vou só repassar aqui com ela. Quando você assistiu a live, Lu, você me falou que a primeira coisa, né? Quando você assistiu a live da Lei da Atração, você decidiu. Você decidiu mudar o pensamento. Você decidiu que Sim, você sim, queria ser curada e que você ia mudar a partir dali. E aí, só que você sim, falou para mim que você ainda estava muito ansiosa na madrugada. E aí você assistiu a live de como limpar o subconsciente. Porque quando a gente, sim, na live da lei da atração, a gente explicou, né, que a gente muda o pensamento, depois a gente tem que mudar o sentimento, porque a gente atrai aquilo que a gente está emanando de sentimento, né? O sentimento, ele tem uma frequência e a gente atrai isso. E aí você falou que você fez o exercício, fez o EFT, fiz, conseguiu fiz. limpar a ansiedade. Conta aí um pouquinho. Nossa, me aliviou demais, porque assim, a todo momento, né, é um momento de apreensão, como eu falei. Então você fica muito tensa ali só, não tem ninguém, né, e tal. Aí eu comecei a fazer, né, comecei a fazer esse processo, né, as técnicas, né, de bater aqui na mão, aqui, né, quem quiser Isso. depois pode estar olhando lá. E aí fui fazendo toda aquela técnica e me ajudou muito, porque controlou bastante a minha ansiedade, né, a minha preocupação, com relação ao que poderia acontecer, né? Como eu já estava bem, a saturação já tinha, graças a Deus, eu fiquei assim, mais tranquila, né? Mas mesmo assim eu resolvi fazer aquela técnica. E deu super certo. Fiquei ótima, assim, o meu quarto parecia tipo assim, quando Deus te tira de um lugar e te leva para um encontro com ele, entendeu? Só que era um encontro assim um pouco ruim, né? Porque ali era um lugar, os meus exames estavam bem alterados, então, tipo assim, as medicações era um sofrimento, porque o sangue coagulava muito rápido, aí furava um braço, furava o outro, sabe aquele sofrimento que, né, que acontece. Mas assim, eu consegui, né, fazer essas técnicas e aí me ajudou bastante. E meu quarto ficou assim, um quarto de benção, né? Porque as pessoas que chegavam ali falavam, nossa, você tá ótima, né? O meu semblante de alegria, de felicidade, era contagiante, né? E assim, comecei a fazer os exercícios respiratórios, me dediquei muito a eles. No início sentia muitas dores, né? Porque dói bastante, né? Você forçar ali o pulmão que já tá machucado. Mas assim, foi uma benção. Consegui fazer, executar direitinho. Cada dia foi uma evolução. E aí você vê a diferença, né, Lu? Você mudou o pensamento, você decidiu que você
determinou, né, que você queria ser curada, você limpou a ansiedade, começou a fazer as visualizações associadas ao sentimento, né? Você falou para Sim, mim que você abraçou que você ia ser curada, determinou isso e como mudou a sua verdade. postura diante da internação. Então, antes era Sim, aquele medo, apreensão, aquela agonia, você decidiu criar um ambiente de fé, um ambiente de determinação e foi. visualizar sua saturação subindo, visualizar você tendo alta, mas ainda dentro do hospital, e aí aqui o pessoal está perguntando, e eu já vou puxar aqui agora para você falar, porque depois que você, né, ficou bem, que você viu essa diferença, que as pessoas começaram a notar essa diferença quando entravam no seu quarto, conta pra gente das cartas. Ah, tá. As cartas foi um projeto assim que Deus colocou no meu coração, porque quando eu estava ali, eu já estava bem, né? Eu sempre ficava preocupada com as pessoas que estavam ali também e o que estava acontecendo, né? E sempre assim, como eu falei, é um ambiente muito estressante, né? Porque você fica só ali dentro, não tem comunicação, não sabe se está sol, se está chovendo, o que está acontecendo lá fora. E as pessoas que estavam ali estavam na mesma situação também, ou até pior, né? Tinha muitos que já estavam entubados, outros que já estavam usando oxigênio. Então, eu resolvi, Deus colocou no meu coração, depois dessa live, depois de estar já que já tinha determinado a minha cura, né? Já está bem é, assim, equilibrada emocionalmente falando, né? Resolvi fazer as cartas. Deus colocou em meu coração. Eu falei com Deus, né? Como eu poderia ajudar aquelas pessoas que estavam ali? O que é que eu poderia fazer? Né? E na mesma hora veio, né? Deus falando comigo, faça as cartas. E aí eu comecei a escrever várias cartas, né? A minha Bíblia no celular, online. E aí eu fui pegando os versículos da Bíblia, fui escrevendo, fui escrevendo. Aí eu falei, nossa, eu não tenho caneta. Né? Aí pedi a caneta à enfermeira emprestada. Tinha um caderninho já dentro da minha bolsa. E eu comecei a escrever várias cartas para todas aquelas pessoas que estavam ali internadas. Aí eu falei, meu Deus, mas eu não posso sair do quarto. Como eu vou fazer para entregar essas cartas? Aí eu conversei com a moça que entrava para fazer a limpeza, né? Aí conversei com ela e tal. Ela, não, tranquilo, eu entrego para você. Eu falei, ótimo, pronto. Aí fiz, ela entregou. E assim, no outro dia, aí as enfermeiras vieram no meu quarto no outro dia, né? Aí falaram assim, vem cá, é você que está fazendo umas cartas, que todo quarto que eu entro tem uma cartinha. Aí eu falei, sim, eu fiquei assim, meio apreensiva, né? Eu falei, meu Deus, eu vou falar, mas sim, sou eu mesma. Aí ela, nossa, que legal, que bonito, nossa, os pacientes adoraram, eles tinham uns que já estavam assim, estavam muito debilitados, não queria se alimentar, não queria comer, não queria, né, tomar medicamento, e hoje já amanheceram assim bem melhor, né? Agradecendo, falando também dessa carta, que foi uma palavra, né? Que Deus. Porque assim, eu ficaria muito feliz se eu tivesse recebido uma carta. Então eu quis fazer, Deus me deu essa mensagem, né, para eu fazer pelo outro, né? E aí eles ficaram assim super alegres, né, satisfeitos ali, felizes. E aí vieram me agradecer depois. Assim, eu não coloquei meu nome nas cartinhas. Eu falei, a mensagem é de Deus, não sou eu, né? Deus me usando como instrumento. Porque tudo que Deus faz, ele tem um propósito na vida da gente, né? Até aquele momento ali, eu creio que Deus tinha um propósito. Ele teria que realizar ali algo, né? Eu não sabia, mas já estava nos planos de Deus aquilo ali. Então, eu comecei a fazer as cartinhas, né? Deu super certo. E depois as enfermeiras vieram me pedir, nossa, faça a carta de novo. E hoje vai ter cartinha, e aí eu fui fazendo carta, carta. Todos os dias fazia carta. E assim, depois que eu saí do hospital, eu continuei com essa obra, porque eu senti no meu coração que eu deveria continuar. E eu me lembro de um rapaz que estava muito. Ele estava muito mal, porque ele já tinha perdido 3 pessoas da família, né, com Covid, e ele estava no quarto, num apartamento próximo ao meu. E aí a enfermeira sempre comentava, olha, tem um rapaz que ele não quer se alimentar e está muito doente e tal. Ele está, assim, muito debilitado, ele perdeu 3 pessoas da família. Aí eu comecei a escrever a carta, né, para ele. E aí depois, uma semana depois que eu saí, ele saiu do hospital também. E aí ele pediu meu telefone, né?
para agradecer, porque as palavras que eu coloquei naquela carta foi o que deu força para ele, entendeu? Para ele se levantar, começar a tomar medicamento, né, se alimentar, porque até então o pensamento dele era de morte, porque ele já tinha perdido 3 pessoas da família com Covid. Então, né, no caso, eu não tinha perdido ninguém, graças a Deus, mas estava com aquele pensamento, imagine ele, né? Então, Uhum. assim, foi uma obra linda e continuo com essa obra, né, das cartas. Que maravilha, Lu. É muito, muito lindo ouvir isso de você. E isso que você disse, né? De sermos instrumentos de Deus. E aí eu quero aqui abrir espaço para você, porque muita gente fala, né? Quando eu e Salatiel fizemos a live, o objetivo da gente era justamente desmistificar e tirar essa ideia, como eu estava falando. Mesmo que você não acredite na lei da atração, ela existe e ela está te influenciando. E de como, e na live a gente explica como exercitar a fé. Como você exercitar a fé. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que que mudou a partir do momento que você assistiu a live e que está continuando até agora. Qual foi a chave que virou dentro de você e que te fez trazer esse impulso para mudar de postura, para mudar pensamento, mudar suas visualizações? Fala um pouquinho pra gente. Foi isso, né? Naquele dia ali já mudou a chave, né? Naquele dia ali, naquele quarto, eu já pude ver que a palavra de Deus ela fala que tudo é possível ao que crê. E realmente é possível, sim, né? A cura, a libertação. Não há nada impossível para Deus. E a gente usar a fé, né? Quando Jó estava ali, ele falou: o que Jó temia aconteceu, né? Então, às vezes a gente pensa muita coisa negativa e dá o mesmo trabalho. Eu penso assim. Por exemplo, você pensa algo negativo, pensa algo positivo, é o mesmo trabalho. Então, vamos pensar de forma positiva, né? Vamos mudar a forma de pensar. E a lei da atração, ela é isso mesmo, é a fé em ação. É você chamar mesmo a existência aquilo que não existe, né? É você acreditar, ter um propósito naquilo ali, né? Então, a partir Exatamente. daquele momento ali, naquele hospital, eu já vi uma grande transformação, porque veio essa mensagem, né, de Deus ao meu coração para que eu fizesse as cartas, e através dessas cartas já houve, né, uma transformação também, já impulsionou, porque a fé ela é contagiante, né? Ela contagiou aquele rapaz, contagiou outras pessoas ali dentro. Né? E sempre quando os enfermeiros vinham, as enfermeiras, ela falava, nossa, o pessoal fica muito feliz quando recebe essa carta. Quando recebe as cartas, porque fica ali, né, num ambiente totalmente, né, opressivo, né? Um hospital, por mais que você tá sendo bem tratado e tal, mas não é a mesma coisa que você, né, você está em casa e tal. Mas aí a carta ela veio justamente para isso, né? E uma vez, assim, esses dias eu estava fazendo essas cartas, né? Eu falei, eu vou voltar lá no hospital, vou fazer minhas cartas, já vou deixar tudo prontinho para poder entregar ao pessoal. E aí eu pensei, eu poderia fazer pelo computador, né? E levar de forma impressa. Mas aí veio aquela voz, né, no meu coração, não. Porque quando você está escrevendo, você está determinando, né? Quando você está escrevendo ali algo, você está chamando a existência, né? De uma forma mais prática, né? Mais real. E aí eu estive lá no hospital essa semana passada, para fazer um exame, e aí levei as cartas novamente. E tá fazendo efeito, né? Tá surtindo efeito. As pessoas estão gostando. Deus está, de alguma forma, falando com aquela pessoa, né? Porque como aquela pessoa ia ouvir a voz de Deus ali dentro, né? Quem iria ali? As pessoas, não, lá é um hospital que, por exemplo, eu não vou lá porque eu posso pegar Covid, né? Então as pessoas têm esse medo, né? E a Covid existe, né? É real, então dá mesmo esse medo, esse receio de ir em um lugar e acabar Com pegando. certeza. E aí, a única forma, uma forma, né, abençoada que Deus me deu foi essa das cartas. Então, eu louvo a Deus, assim, porque foi um projeto muito lindo, né? Eu Ou fiquei eu muito fico. feliz com esse projeto. Ai, E eu também, assim, e é incrível ver o que Deus quer fazer em nós e quando nós nos permitimos. É Verdade, maravilhoso. Eu estava falando isso com minha mãe, hoje de manhã minha mãe estava falando com isso, né? Que a palavra fala que o Espírito ele está falando, nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito. E verdade. você vê, como você bem disse,
Pensar negativo, ter uma visão de medo, alimentar isso, dá o mesmo trabalho de você criar visualizações, ficar alimentando coisas boas, porque aquilo que a gente alimenta vai acontecer. E é importante dizer que quando você entrou no hospital, enquanto você estava tendo pensamentos ruins, e quando você estava alimentando, você só estava piorando. A sua Verdade. saturação subia, você sentia mais falta de ar, não foi isso que você me disse? Isso, isso. E E, assim, né, claro, Laís? gente, é importante dizer aqui que é óbvio que não é dizer que todas as questões, quem está morrendo de Covid é porque tem pensamento negativo ou coisas do tipo. Não é Não, isso. como... É uma doença real, é grave, as pessoas realmente ficam muito mal, mas o que a gente traz aqui para o quadro de Luciana específico é o quanto Deus trouxe para ela essa realidade, que para ela era uma questão de mudança de pensamento, que Deus trouxe a memória dela à live, levou ela para essa questão, porque a gente não sabe, mas cada caso é um caso. E no caso Verdade. dela, e que é o caso de quem está assistindo aqui, de alguém que vai estar assistindo. Lembrando que Luciana já tinha assistido a live, então ela já tinha ouvido tudo isso, mas não tinha colocado em prática. E Deus Verdade. poderia ter lembrado ela tanta coisa. Mas sabe, você saber que Deus ele quer nos levar para esse lugar de exercício, de prática, porque às vezes a gente já sabe muito, às vezes a gente já tem o conhecimento e a gente está deixando de viver, a gente está deixando de exercitar a fé e a gente não está vivendo aquilo que ele tem para nós por conta disso. Porque a gente está escolhendo alimentar pensamentos negativos, alimentar sentimentos negativos, continuar murmurando diante de situações ruins. Olha o que Deus queria fazer na vida de Luciana. Deus queria transformar esse momento de dor, esse momento de apreensão, esse momento de doença, no momento dela ser um instrumento de bênção dentro do hospital e ser instrumento de cura, instrumento de libertação, instrumento de ânimo para tanta gente que estava lá dentro. E se ela não tivesse se permitido, se ela não tivesse estado sensível para praticar a mudança, nada disso teria acontecido. E é tão verdade, Lu, eu tenho certeza que, porque eu sinto muito isso, é muito mais satisfatório e tem um efeito absurdo na gente quando você vê na vida do outro através de você. É até Verdade. mais do que quando é um testemunho na vida da gente. Porque quando a Tchelle me contou, eu falava, meu Deus, é muito incrível, porque Deus poderia fazer através de qualquer pessoa. Mas, poxa, Deus quer fazer através da minha, uma carta minha, uma escrita minha, porque eu escrevi, eu gastei tempo ali e a vida de alguém foi transformada, sabe? Então é Verdade, Laís. muito incrível. Sim, com certeza. E assim, né? Por exemplo, lá você. Eu estava tão assim na fé depois da live, né? Tão chamando a existência as coisas, que até teve um dia que eu até saí do quarto. Até saí do quarto e fui, tipo, eu vou praticar um exercício aqui fora, um pouquinho, né? Na rampa do hospital. Aí então, eu subia e descia ali. Aí veio a fisioterapeuta, né? Falou: menina, não pode, volte pro quarto. Você não pode ficar lá fora, porque se a sua saturação cair, você pode desmaiar e não tem ninguém por perto. E aí, mas assim, era aquela fé, entendeu? Aquele ânimo que eu já estava bem, aquela determinação. Tô bem e vou sair daqui, né? Já ficava ali imaginando como iria ser, né? A minha saída ali do hospital. E na fé de estar em casa o mais breve possível, né? Uhum. Porque assim, lá, as pessoas que ficam ali, elas, eu acredito, se para a gente, né, que já serve a um Deus todo-poderoso, imagine uma pessoa que está ali, que não tem essa mesma fé, né, que não tem essa mesma convicção. Então é muito mais Uhum. difícil, né? Então as cartas foi uma forma assim de levar a palavra de libertação, né? De levar uma palavra de libertação ali para aquelas pessoas, né? De cura, de alimentar, porque você sabe também que a questão da imunidade, né, ela reflete muito no nosso corpo, né? Quando a gente está com a imunidade alta, está bem, a imunidade, né, está alta, tá tudo bem. Quando a gente está mal, a imunidade baixa e aí fica mais difícil superar, principalmente uma doença igual a Covid, né? Que afeta
vários órgãos, mexe muito, né? Com o corpo, com a mente, dor de cabeça, várias coisas que acontecem, né? Então, graças a Deus, depois pós-Covid, fiz muitos outros exames para ver como o grau de inflamação no corpo foi muito alto, muito elevado, a Uhum. questão da ferritina, do dedímero. E aí fiz alguns exames para ver se tinha afetado o coração, né? Graças a Deus, não teve nada. Estou 100%, né? Porque Deus, ele fez a obra, né, completa. Graças a Deus. Amém. Amém, amém. E eu quero. Deixa eu ver, gente, que horas é que eu tô aqui conversando? Tem muito tempo ainda. Mas eu quero já falar para quem está aqui, né, e quem vai assistir essa live depois, que talvez nesse tempo, né, nesse tempo de tanta tribulação, como o Lu falou, realmente é amedrontador. A gente ainda vive a pandemia, a Covid está aí. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, mas nós estamos nesse mundo e nós estamos suscetíveis às coisas. Verdade. E às vezes, em alguns casos, Deus realmente quer fazer um milagre nas vidas da gente, outras pessoas não, e a gente não cabe a gente explicar isso. Mas o que a gente quer falar é, enquanto, né, você tem fôlego, talvez hoje você está aí aprisionado pelo medo, pela apreensão, no estado que. E o Espírito está dizendo para você, ó, tem a esperança, traz à memória aquilo que traz esperança. Para de alimentar pensamento negativo, porque o seu medo, ele vai tornar real, ele vai criar uma realidade de pobreza, de mais doença, de mais tristeza dentro de você. E a partir do momento que você se levanta, mesmo que talvez a sua cura ainda não seja real, porque quando Luciana começou, ela ainda tinha sintoma, ela ainda estava dentro do processo inflamatório, mas ela decidiu que ela faria daquele momento um momento diferente. Eu sempre costumo dizer que o que nos torna diferentes enquanto cristãos não é que a gente deixe de passar pelas situações, é a forma como nós decidimos passar. E Deus, ele é tão bom que ele entende o nosso medo, ele entende a nossa aflição. Em nenhum momento quando você estava ali naquele momento, não é uma palavra de acusação que veio para você, Luciana, porque você está exercitando fé. Não é isso que o Espírito sopra no nosso ouvido. Ele entende o fato de nós sermos carne, o fato de nós sermos falhos. Mas há um Espírito consolador, um Espírito que nos ensina todas as coisas. Não sabemos o que Deus vai te direcionar para fazer. Mas é um tempo que nós podemos, sim, limpar o medo, limpar a aflição e decidirmos viver uma vida diferente, deixar Deus mudar a nossa realidade e fazermos aquilo que compete a nós. É mudar o meu pensamento, é mudar a minha comunicação, é mudar a minha postura pela palavra, não é por nós. O poder está na palavra, a palavra continua viva, Deus continua fazendo, Ele é o mesmo. E nós precisamos exercitar fé, nós não sabemos quando você fez as cartas. Algumas pessoas foram curadas, outras talvez não, nós não sabemos quem vai ser curado Verdade. e quem não vai ser. Só compete a nós fazermos. A gente não sabe o que Deus quer fazer através disso. Sim. E quando eu estava lá, eu pensei nisso. Eu falei, nossa, mas o que é uma carta? Né? Quando veio, né, a palavra ao meu coração, aquele desejo de fazer as cartas, eu falei, mas será uma carta? Uma carta? Vai fazer o... Pensei assim, passou pela minha cabeça, né? Mas a carta, ela surtiu efeito, né? Eu vi vários relatos, eu ouvi, né? As enfermeiras me falaram, me pediram para fazer outras cartas. Vai fazer mais cartinha? Eu falei, vou. E naquele dia que você falou aí, eu ainda estava com sintomas, sim, muitos sintomas. E também, aquele dia, no outro dia, eu fiz uma tomografia que deu 35% dos meus pulmões, né, comprometidos. Então, assim, eu estava bem, né, fisicamente, assim, aliás, mentalmente, mas ali a doença ainda estava agindo no meu corpo, né? E eu ali chamando a existência a minha cura, né, crendo no meu milagre. Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. É bom a gente, assim, a coisa melhor, você falou assim, é a satisfação de ter feito algo por alguém, entendeu? Tipo, eu tava ali, no dia que eu fui embora, eu pensei em cada um daqueles pacientes que ficaram ali internados,
né? Poxa, eu estou saindo, e eles, né? Como é que vai ser, né? Então, é o que a Bíblia diz, né? Para a gente amar o próximo, né? Esse é o amor. A gente tem que exercer esse amor, né? Pelo próximo. Se preocupar, de se colocar no lugar. Eu acho que nesse momento de pandemia, as pessoas precisam praticar mais essa questão, né? De se colocar no lugar do outro, né? Uhum. Se colocasse no lugar do outro, o mundo, né, estaria bem melhor. Porque às vezes a gente só pensa em si mesmo. Quantas pessoas passaram pelo hospital e não tiveram essa, não é ideia, mas essa iluminação, né, de Deus falando, né? Não é que eu seja mais especial do que outras pessoas, não é isso. Mas assim, em tudo Deus tem um propósito, né? E eu sempre acreditei nisso, que tudo que acontece na vida da gente não é em vão. A minha passagem pelo aquele hospital não foi em vão, né? Deus tinha um propósito ali. E eu nunca, quando eu peguei o Covid, eu nunca pensei que eu iria, né, ficar tão mal, né? Que eu iria chegar, ter pneumonia, né? A saturação está muito baixa. Nunca passou isso pela minha cabeça, né? Eu pensei, todo mundo, né? Porque eu não tenho nenhuma comorbidade. Não tenho diabetes, pressão alta, essas coisas, não tenho. Então, foi assim, um choque, né? Porque eu fiquei muito mal, com muita falta de ar, né, sentindo muito mal, a saturação muito baixa, a pneumonia que veio com tudo, né? Então, é, mas tudo ali tinha um propósito, né? Eu sempre acreditei assim, mesmo que eu saí do hospital ali, foi uma mudança, sabe, na minha vida. Esse processo da Covid, de viver essa doença, algo assim que aconteceu que me transformou muito, né? E para melhor, graças a Deus. Tanto com relação à fé, como olhar mais para o próximo, né? Para o outro. Olhar que as coisas nessa vida é tão passageira, né? E as pessoas às vezes se envolvem tanto, né? Faz questão de tanta coisa, né? Guarda rancor, raiva, essas coisas todas. Mas assim, a vida é tão passageira aqui, e o que a gente tem que fazer realmente nessa terra, nessa vida, é isso, né? Servir, é, é, Eita, buscar fazer gente. o plano de Deus aqui na Terra, né? Buscar desenvolver, realizar o projeto de Deus. É isso que a gente precisa fazer aqui na Terra, né? Então, às vezes a gente se envolve no trabalho, na correria, em tudo, e aí acaba deixando passar, né? Mas a gente tem que voltar e refletir um pouco sobre qual o seu papel aqui na Terra. Amém, Lu. Muito lindo, muito lindo. Gente, vocês querem mandar alguma pergunta? Vou dar uma pausazinha aqui para ver se a galera quer perguntar alguma coisa. Manda aí. Que eu já falei um bocado, já contou a história dela. Eu quero um momento aqui ainda, então antes da gente ir finalizando, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Luciana. Alguém? Não vem nenhuma pergunta, não. A Celatiele está perguntando como que você mentalizava, Lu? Porque às vezes é isso, tem gente que tem dificuldade, né, de saber exatamente como é para fazer a mentalização. Conta um pouquinho para a gente. Eu procurava focar nas coisas, eu criava na minha cabeça, né, na minha mente, né? Algo como eu saindo do hospital, indo para minha casa, né? Todo aquele processo, né? Eu criava isso na minha mente mesmo, né? E chamava a existência. Na minha mente, eu mentalizava, na verdade, né? A questão da saturação mesmo, né? Nossa, amanhã, com fé em Deus, a minha saturação vai estar 97, né? Acreditava e mentalizava aquilo ali. E a minha saturação ela foi para 95 e depois chegou a 97, né? Mas tudo é a questão de você primeiro acreditar e chamar a existência, né? Mentalizar, criar ali na sua mente e desenvolver aquele processo, né? Sem E é dúvida, sem porque às duvidar. vezes fica parecendo que é algo que é muito fora, sabe, do normal, mentalizar. Mas a gente faz isso o tempo inteiro, gente. Todo mundo fica vindo vários pensamentos, você vê várias situações, toda hora ali, e na realidade é você escolher o que, que você quer pensar e você forçar, porque às vezes, naturalmente, né, a nossa mente ela tende para o negativo,
naturalmente a gente tende a pensar em coisas negativas. Então é você escolher e ficar. E aí eu vou falar aqui um pouquinho, então, de como você se imaginar ouvindo. Eu não sei se Lu chegou a falar que ela fazia isso, ou de imaginar ouvindo o médico falando que você tá bem, imaginar o médico trazendo a sua alta. Poxa, e eu em casa, quando eu chegar em casa, o que que eu vou fazer? Porque são técnicas que pessoas que passaram, inclusive, por campos de concentração, relatam que foi como eles conseguiram sobreviver a situações de estresse mesmo. É você ter uma visão positiva do futuro, é você ficar imaginando coisas que você vai fazer lá, né? Então, e que já são coisas que a gente faz naturalmente, mas normalmente a gente não presta atenção naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está, né, imaginando. E quando o Lu fala isso, é você focar naquilo, o que que eu quero. Então eu quero sair do hospital, eu vou ficar me imaginando que quando eu chegar em casa, o que que eu vou fazer? E eu vou ficar imaginando, ouvindo, né, alguém, e já fica de dica, gente, os melhores horários, não tem um padrão no caso de Lu que estava, né, dentro do hospital, ali sozinha, ótimo, quanto mais você conseguir, melhor, mas para quem está aí na vida corrida, e às vezes tem um dia corrido, principalmente quando você vai dormir, principalmente quando você acorda, são horários bons para você visualizar, para você mentalizar, porque é quando o seu cérebro está mais tranquilo. E é importante, né? Eu já falei em outras lives aqui. O nosso cérebro, ele muda a crença, a gente consegue sugestionar melhor o subconsciente por repetição ou por forte impacto emocional. Então, no caso de Lu, que estava ali na extrema emoção, o subconsciente dela estava muito sugestionável. Se você está sob pressão, então quanto mais você sugestionar, mais rápido essa sugestão vai entrar no seu subconsciente. E por repetição. Quanto mais você repetir o mesmo pensamento, a mesma sugestão para sua mente, mais isso vai entrar. Estou pedindo aqui o nome das lives. As duas lives que Lu citou aqui foi a live A Lei da Atração, à luz da Bíblia, que eu fiz com Salatiel. E a segunda foi justamente como limpar o subconsciente. Porque para a gente conseguir, né, que a lei da atração fala de mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de ação. Então, na live de como limpar o subconsciente, eu ensino, né, como a gente mudar esse sentimento. Então, Lu falou que ela fez o EFT, que é uma técnica de liberação emocional. Deixa eu ver o que você está falando aqui, só para eu... A Salatiel está falando aqui. Que é uma técnica de liberação emocional para a gente realmente limpar a ansiedade, limpar o medo, limpar a angústia que a gente sente. E aí a gente vai limpando esses sentimentos para poder a gente mudar a programação. Uma coisa que a Salatiel está falando aqui, é importante a gente ser o mais detalhista possível nas nossas visualizações. Então, tem gente que é mais fácil, é mais sugestionável. Então, você pensar no cheiro, você no toque. Então, se imaginar mesmo vivendo aquilo, quanto mais real for para a sua mente ela não consegue diferir, né, o real do imaginário. Então, quanto mais você imaginar a situação com mais riqueza de detalhes, mais real isso fica para você. Quer falar alguma coisa, Lu? Pode falar. Verdade, Lai. É isso mesmo. E eu imaginava justamente isso, né? Eu criava na minha mente essa situação, né? E assim, o médico, todo dia que ele entrava lá, ele falava, se a sua saturação subir, eu vou te dar alta. E aí eu ficava naquela ansiedade, né? Ó, se a sua saturação, porque assim, apesar dos exames, tá super, tudo descontrolado, né? Mas assim, eu tava bem, né? Ele falava, nossa, você tá bem, eu tô vendo que você tá bem. Eu falava, tô ótima. Eu falava pra ele, eu tô ótima, eu quero ir embora pra minha casa. E aí ele falava, não, eu sei que você tá ótima, mas a sua saturação ela vai precisar subir para poder te liberar. E aí, quando veio, né, a notícia da tomografia, porque até então eu tinha feito 2 tomografias e não tinha dado a pneumonia. Né? Então, a pneumonia ela surge do 8º ao 10º dia. Né? E aí, quando eu fiquei sabendo, né, quando a gente descobriu ali que estava com 35%, se eu não tivesse com a minha fé firmada mesmo em Deus, né, crendo ali no impossível, poderia ter, poxa, e agora? 35%, meu Deus, o que vai acontecer? Né? Mas não.
Ali, para mim, não foi nada. Continuei na fé ali, crendo no impossível de Deus, né? Continuei. E todos que entravam naquele quarto, nossa, você está com um semblante muito bom. Nossa, você está ótima. E sempre, né, atraindo aquelas palavras que eu estava ótima, né? Eu já não estava mais com febre, né? Porque eu sentia muita febre. Foi algo assim, eu não dormia à noite, era muita febre, calafrios. E assim, sudoreses, muita coisa, né, que envolve, dor de Uhum. cabeça, né? E assim, depois eu já não estava sentindo mais isso, né? A febre, ela já tinha, né, ido embora, não estava mais com febre, mas a pneumonia, ela continuava ali, né? Então, eu mantive a fé ali, mantive crendo no impossível. E assim, a questão do oxigênio, nossa, você ficou chegou a ficar até 84 e teve uma hora que o médico falou, que estava de plantão, né? Falou, será que esse aparelho está quebrado? Porque ela em pé, com 84 de saturação, né? E assim, eu estava com uma força ali que eu não sei, né? Foi Deus que estava me sustentando ali, porque era muita falta de ar. E assim, quando eu estava deitada, eu não sentia muita falta de ar, mas quando eu levantava, né? É aquela falta de ar que vinha com tudo. E ali eu não queria ficar dependente de oxigênio. Né? Eu já estava com essa fé no meu coração, que eu não queria. Tudo bem que se fosse, né, preciso, eu teria assim, como era, né? Porque todos os dias falam, você vai ter que usar o oxigênio. E eu, não, vamos fazer a fisioterapia, vamos na fé aí, eu não vou usar o oxigênio. Mas todos os dias a saturação só não está subindo, então a gente vai ter que entrar com oxigênio. E ali, né, eu venci essa doença, né, a Covid. Graças a Deus, eu agradeço muito, assim, a Deus por essa vitória na minha vida, sabe? Por ter vencido a Covid. Eu sei que meus seguidores, né, meus amigos, minhas amigas que me seguem, nossa, por que você não contou? Né? Vai ficar todo mundo assim, porque era tanta coisa acontecendo que não dava tempo, né? E tipo assim, até quando eu estava no hospital, eu comecei a filtrar porque vinha muitas perguntas, né? Como é que você tá? Aí quando você fala é Covid, aí a pessoa, sem querer, ela começa a te passar transmitir para você um medo, né? Nossa, 35%, aí você já acaba ficando ali, vixe, é mesmo, né? 35%, nossa. Aí desaba tudo, né? Então eu procurei evitar, tá falando muito, né? Falar que eu estava passando mal, até mesmo para minha família. Comecei a filtrar, né? Não vou falar realmente o que eu estou sentindo, né? Para evitar, porque também todo mundo estava longe. E aí, como é que ia ficar, né? Essa questão. Então, comecei a filtrar o que eu recebia e passava também. E aí deu tudo certo no final. Amém. Que maravilha, Lu, maravilha. Eu queria que você terminasse fazendo a oração. Da mesma intensidade aí que você faz nas cartas, eu queria abrir aqui espaço para que você fizesse uma oração para as pessoas que estão assistindo agora, para que do mesmo jeito que Deus trouxe essa mudança, essa virada de chave na sua vida, aconteça na vida delas também, que elas tenham, né, essa decisão de mudar de mente, de começarem realmente a tem outro milagre aqui que tá falando, ele passou, eu não falei. Pastor Alan também, que teve Covid, Ah, ficou entubado na UTI, e graças a Deus foi curado, tá aqui com a gente na live. E eu tem queria abrir esse espaço. uma enfermeira que cuidou dele lá, cuidou de mim, né? E aí ela falava, eu lembrei desse pastor Alain. Eu não conheço, né? Mas eu lembrei. E aí ela falou: menina, aquele pastor foi um milagre, porque ninguém falava que ele ia sobreviver à Covid. Então, nosso Deus é o Deus de milagre mesmo, né? Amém. Pois é, fica aí à vontade e faça oração para que onde essa live chegar, né, a voz do Senhor chegue através da sua vida e que o Amém. seu testemunho alcance muitas pessoas e que, assim como você foi curada, assim como Deus renovou a sua fé nesses dias, que várias outras pessoas também sejam renovadas, recebam do Espírito Santo nessa noite. Fica à vontade aí. Amém, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, que essa live, né, possa chegar, Senhor, em muitos lugares que eu não possa ir, mas que essa live Amém. ela seja uma benção, né? Ela seja transmitida como fonte de bênção para aquelas pessoas que necessitam de fé, de coragem, de Amém. cura, que o Senhor possa alcançar os corações através dessa live. E que assim como o Senhor me curou, assim como o Senhor fez uma obra, né, na minha vida,
mudando a chave, mudando a mentalidade nessa questão da fé, chamar a Amém. existência, que isso possa agir também no coração das pessoas. E que cada um que esteja assistindo essa live agora venha ser impactado pelas bênçãos Amém. do Senhor, pela cura, pela renovação, pela alegria de viver. Em nome de Jesus, eu determino a cura, a libertação, Amém. a salvação, né, a transformação espiritual na vida de cada um que esteja assistindo essa live neste momento. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. 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 Lu, muito Amém. obrigada. Fiquei Eu que agradeço muito feliz. a live. Hã? Foi um prazer participar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz. Eu fiquei muito emocionada e Deus sabe que a melhor coisa da gente, é a gente ser melhor do que a gente receber os milagres, é muitas vezes a gente ser instrumento de milagre. A Verdade. gente realmente vive para cumprir a glória de Deus e foi maravilhoso ouvir que através de uma live, eu tenho certeza que Salatiel tem esse mesmo sentimento. Quando a gente fez, a gente não imaginava onde ia chegar. E Verdade. quando eu recebi seu testemunho, eu fiquei muito feliz. E espero que assim como as cartas, onde essa oração chegar, onde essa live chegar, várias pessoas sejam transformadas. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Muito obrigada por ter Eu que sido, agradeço. né, sensível à voz do Espírito e permitido que o Espírito Santo fizesse através de você. Obrigada por ter vindo aqui contar pra gente. Obrigada a você, Lai, pelo convite, né? Eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho que falar isso para a Salatiel, eu tenho que contar esse testemunho, porque eu sabia que você não estava aqui na cidade, né? Mas eu ficava pensando, lá dentro do hospital eu pensei em contar, mas eu falei, não, Salatiel vai ficar muito preocupada, vai. Então deixa eu sair daqui. Aí eu esperei o momento certo, e foi um momento preparado por Deus, né? Que logo você veio para aqui e aí a gente conseguiu fazer essa live. Exatamente, exatamente. Gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu. A live vai ficar salva tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Eu tava com muita saudade de estar aqui. Não sei quando a gente vai, quando eu vou conseguir fazer live de novo, mas compartilhem com o maior número de pessoas. Se inscreve, aproveita quem não é inscrito no canal, se inscreve lá no canal do YouTube e compartilhe com todo mundo. Boa noite, bom sábado. Deus. Lu, beijão. Beijo, Lai, fica com Deus, Deus te abençoe. Amém, amém. Ai, gente. Eita, que agora para eu encerrar a live, a pessoa não tá nem lembrando como é que encerra. Sumiu aqui. É a emoção. Sumiu aqui, pronto. Beijo, gente. Tchau, bom Beijo. sábado. Tchau.